Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de alegria. Bom dia, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, né? Você tá aí dormindo e nós aqui ralando, né, gente? Pois é, tá vendo aí tanto que a gente ama vocês? Vocês estão aí em casa e nós estamos aqui ralando ao Senhor. Tá vendo? É porque nós amamos vocês, né? Esse devocional, preparando esse devocional. Aleluia. Tenho certeza que essa sexta-feira, brincadeirinha, viu? É gravado esse programa. Então, nossa sexta-feira vai ser uma bênção para você e para nós. Vamos aproveitar, dormir mesmo até mais tarde. Aleluia, ter a comunhão com a família, ler a palavra do Senhor. Amém. Profetizar coisas boas, profetizar a vitória da nossa família, da nossa nação. Eu tenho certeza que esse final de semana, inclusive esse final de semana vai ser dia da ceia, viu, gente? Não esquece não. Vai ser uma bênção. Amém? Nós esperamos todos vocês aqui. E agora nós vamos orar. Senhor, obrigado por essa sexta-feira da Páscoa, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque nós temos certeza, Senhor, oh Deus, que assim como Jesus ressuscitou, o Senhor está ressuscitando o sonho de cada brasileiro, Senhor. Oh, papai, em nome de Jesus, nós sabemos que domingo é o domingo da Páscoa. Oh, papai, em nome de Jesus, e nesse feriado que estamos passando aqui agora, Senhor, eu sei que o Senhor está à frente, está na direção de todas as coisas, papai. Nós queremos oferecer esse devocional às famílias que estão em casa, às famílias que precisam de uma palavra de exortação, de ânimo, que o Senhor possa estar entrando agora com o teu exército de anjos e se revelar a cada uma delas, Senhor, que a tua glória possa resplandecer sobre a família brasileira, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o número 1, pega a sua harpa aí e vamos cantar o número 1, amém? Louva conosco. Mas eu não tenho voz. Mas o Senhor vê se você está cantando com o coração. Se você está cantando com o coração, você pode ter certeza que o céu vai se abrir, amém? Chuva de graça, amém? Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de
Vamos cantar, aleluia, Jesus. O número 3, plena paz. Amém? Que a paz de Deus, a plena paz de Deus, possa estar sendo derramada sobre a tua vida. Amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias a seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glórias, aleluia. É bom demais louvar o Senhor, né, gente? Vamos cantar o 225. Esse é o hino do justo, né, justo? Amém? Então ele está pedindo esse hino, e o irmão José que está sentado aqui, o valente do Senhor. E para você que está nos ouvindo, ser valente, 225. Vamos lá, justo. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixas tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar,
ser valente. Seja aqui ou onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com truísmo e com poder. Ser valente, fraco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e serás o vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Nós temos que ser valente. Ser valente é você realmente submeter ao nosso Deus Todo-Poderoso, estar andando conforme a palavra do Senhor, amém? Se você fizer isso, você é um valente. Assumir Jesus na sua vida, amém? Eu queria agora que o justo, né? Que é tão raro um varão aqui, né? Então nós temos que aproveitar para ele orar, né, Patrícia? Orar para que realmente Deus possa falar conosco através desse estudo, amém, irmão Justo? Amém. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade do Senhor nos conduzir aqui dentro da Tua casa, Pai. Deus, viemos aqui, Senhor, Te glorificar, ouvir a Tua palavra, Te louvar, que o Senhor possa nos abençoar, não só nós que estamos aqui dentro dessa casa, mas todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa oração, esses cânticos e essa palavra que foi administrada agora de manhã, Pai. Que o Senhor possa abrir o coração de cada membro. E aqueles, Senhor, que não são ainda, Senhor, evangélicos, que o Senhor possa penetrar na vida deles. Que o Senhor possa abrir os corações. Que o Senhor possa, Senhor, abrir a mente para ouvir a Tua palavra. Deus, abençoa cada um, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, remir cada vida, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um, Pai. Toma cada um em Tuas mãos. Esse é o meu pedido nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigada. Deus abençoe. Aliás, Patrícia, você conhece, parece que tem uma empresa que está precisando de secretária, já arrumou? Ah, tá. Então tá bom, porque tem tanta gente procurando emprego, né? Aleluia. Se ainda não tiver arrumado, passa de novo para mim, tá bom? Aleluia. Amados, nós vamos hoje, obrigada, gente, pela participação, viu? Nós vamos hoje estudar Êxodo 19.
Nosso Deus é bom. Ontem nós estudamos Êxodo capítulo 18 e hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 19. Deus é muito bom, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus, né, irmão? Quando a gente se expõe à palavra de Deus, algo Deus fala, vai ficando, vai pingando, né? A palavra de Deus vai entrando, até ela entrar, fazer aquilo que precisa, né? Então, o capítulo 19 é a introdução da entrega da lei ao Monte Sinai, amém? Então, a leitura desse capítulo nos apresenta as ordenanças de Deus para o evento mais importante, que é a entrega dos 10 mandamentos, né? Então, nesse capítulo, nós vamos aprender sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel, amém? A gente vai ver os feitos de Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aqui também nós vamos estudar sobre os pactos, que tá os privilégios, né? Que ele fala ali no versículo 4, que Deus nos fez reis, sacerdotes, né? Deus nos faz, aleluia, Jesus nos escolheu como um povo, uma nação santa, amém? Aleluia. Então vamos estudar aqui o capítulo 19, aleluia. Espírito Santo, eu entrego, papai, aleluia, minha boca no teu altar, e eu peço que teu Espírito Santo de Deus me use, porque tu sabes que eu mesmo não sei nada, Senhor, mas eu estou totalmente na dependência do teu Espírito, e a sua palavra é que fala. Nós só precisamos expor a ela, e é o teu Espírito Santo que fala conosco, Senhor. E eu tenho boa vontade, Senhor, de aprender, boa vontade de entender, e eu sei que aqueles que estão me ouvindo também querem entender e compreender, para a gente submeter a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e quando nós ouvimos, nós entendemos, a nossa vida é transformada por esse poder de entender a tua palavra, amém? Então, aqui no versículo 19, a palavra do Senhor diz: aliança feita ao pé do Monte Sinai. Então, os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês, depois de ter saído do Egito, em outra linguagem, 3 meses após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, tendo seguido a rota de Refidim, e ali acamparam de frente para o monte. Irmãos, que bênção! Eu tive o privilégio de ir lá no Monte Sinai. E eu fiquei pensando ali, né? O nosso líder que foi, né? O guia que estava nos guiando. E quando eu estava ali no monte, no pé do Monte Sinai, e eu pensei assim: oh meu Deus, eu estou como aquele povo que foi guiado por Moisés, e eu estou aqui no pé do Monte de Sinai. Amém? A gente estava ali. Irmãos, quando a gente olha para esse monte, a gente pensa: meu Deus, será que eu vou conseguir subir? Mas glória a Deus, nós conseguimos. É bom. Então, amados, olha o que o Senhor está falando aqui, né? É maravilhoso demais. Então, quando ele diz aqui: tendo seguido a rota de Refidim, ali acamparam na frente para o monte. Então, do 3 ao 6, ele diz: Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. Eita Deus, aleluia. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: do monte o Senhor chamou e disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte, aleluia, vocês viram com seus próprios olhos que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Nossa, gente, que coisa linda! E aqui na Bíblia pentecostal tem: assim como a águia, mãe, põe os filhos sobre as asas para evitar a sua queda fatal, enquanto aprendem a voar, assim também Deus estava cuidando de Israel, trazendo não apenas ao Sinai, mas a si mesmo.
Então Deus estava conduzindo o seu povo, não, aleluia Jesus, para ir àquele monte, mas Deus estava levando aquele povo para o encontro com o Senhor. E é isso que Deus está fazendo. Deus também está nos conduzindo ao encontro da nossa nova Jerusalém. Oh Deus, toda luta, toda dificuldade vai ser recompensada quando Jesus vier nos buscar. Oh, aleluia, Deus é muito bom, irmão, Deus é bom demais. Então ele diz de novo, Moisés subiu para se encontrar com Deus, o Eterno chamou de Monte Sinai. E ele diz, fale à casa de Jacó, aleluia, e diga ao povo de Israel, aleluia. Quem é esse povo de Israel? Descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? Como eu trouxe vocês sobre as asas de águia até a minha presença? Se vocês obedecerem às minhas ordens e cumprir a minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas eu os escolhi porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus, irmãos, aqui, aleluia, que privilégio incomparável, né? Quando ele fala aqui no versículo 4, oh, aleluia, Jesus. Olha o que ele está falando no versículo 4. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios. E como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre asas de uma águia. Agora, versículo 5. Se me obedecerem, quer dizer, Deus, eles clamaram ali no Egito, como ele estava escravo 430 anos. Deus ouviu, a palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 3, que Deus ouviu e desceu, amém? Ouviu o clamor deles, levantou um homem chamado Moisés para tirar eles, aleluia, com mão forte, Deus tirou eles ali do Egito, e agora Deus leva eles ali para o pé do Monte Sinai, aleluia, Jesus, e usa, e Deus começa a falar para Moisés, agora se me obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. Gente, ter feito, contemplado, visto os milagres que esse povo viu, né? O que Deus fez para tirar eles ali do Egito, o milagre que aconteceu na vida deles, né? Até aquele Monte Sinai, Deus abriu o mar vermelho. Se esse povo não obedecesse Deus, você viu? Então a mesma coisa Deus faz com a gente, né? Deus está fazendo milagre na vida da gente do mesmo jeito. Então aqui existe, né, uma condição. Agora, se vocês me obedecerem, qual a condição? De obedecer a Deus, de olhar as ordenanças de Deus, os conselhos de Deus. Agora, se me obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. Então significa o quê? Se nós verdadeiramente ouvirmos a palavra de Deus e submeter a palavra de Deus, Jesus diz, né? Aleluia, Jesus, se nós permanecermos na palavra dele, nós seremos os discípulos do Senhor. Só se nós permanecermos, aleluia, Jesus, se nós andarmos conforme a palavra do Senhor, nós seremos discípulos do Senhor. É o que está escrito. Amém? Então ele diz aqui no versículo 5, 6, aleluia. Vocês são um povo separado somente, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, para me servirem como sacerdote. Oh Deus, eles eram um povo que foi separado de todas as nações pagãs, para ser um povo, sacerdote santo, nação santa, aleluia, para servir o Deus vivo. Então, assim como Deus separou aquele povo, Deus está nos separando, para que o mundo conheça Deus através da nossa andar com Ele. Aleluia! Por isso que eu e você não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos andar segundo os padrões do mundo. Nós temos o padrão, os princípios, que é a palavra de Deus. Então, se você não alimenta da palavra de Deus, você está nu perante o mundo. Como assim, pastora?
Porque a nossa roupa espiritual é a palavra, é as ordenanças, é o ensinamento da palavra de Deus. Então, se você não veste essa palavra, não conhece a palavra, não aprende essa palavra, não anda como a palavra de Deus nos ordena, você está nu. Porque você vai andar segundo os padrões do mundo. Por isso a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, no versículo 6, vocês são um povo separado, somente para me servir, como sacerdote. Isso é o que vocês dirá, é isso que você dirá aos israelitas. Então, essa palavra aqui, Deus estava dando para quem? Para Moisés. Para Moisés dar para quem? Para o povo. E hoje eu estou sendo instrumento de Deus para falar para você que Deus te escolheu, aleluia, para você ser um povo separado, escolhido. Se você andar conforme essa palavra aqui, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você crê? Aleluia. Então ele diz aqui no versículo 7, aleluia, então Moisés foi e chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor havia ordenado. Aleluia. Versículo 8, então todos responderam ao mesmo tempo, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Olha o que o povo respondeu. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Então, quando Deus levou o povo para o pé do Monte Sinai, Deus não falava com o povo, Deus falava com Moisés. Hoje, você viu que privilégio nós temos? Hoje nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo, Deus fala com você. Você não precisa ir a homem algum para Deus falar com você, não. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus, Deus testifica com o nosso Espírito, Ele fala com você, e você sabe quando Deus fala com você. Aqui Deus, aleluia, Jesus falava com Moisés, porque Jesus não tinha vindo, né? Falava com Moisés, e Moisés transmitia ao povo o recado. Então, amados, em outra linguagem ele diz aqui, ó, depois que Moisés retornou, Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles todas as palavras que tinham ouvido de Deus. E a resposta do povo foi unânime: faremos tudo que o Eterno disser. Moisés levou ao Eterno a resposta do povo. Aleluia. E aí diz no versículo 9: e ele disse a Moisés, Deus disse a Moisés, eu vou falar com vocês numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa, para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido, e o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje, de amanhã, purificando para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e aprontar para depois de amanhã, nesse dia, eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Em outra linguagem, a resposta do povo, quando Moisés transmitiu para ele, a resposta do povo foi unânime. Moisés dizendo, falando para Deus: faremos tudo, aleluia, que Deus disser. Moisés levou a Deus a resposta do povo. E ele diz, aqui no versículo 9, e Deus disse a Moisés: então Moisés, você vai preparar. Eu vou me encontrar com vocês em uma nuvem escura, para que o povo possa me ouvir e confiar plenamente em você quando eu falar. Então, Deus ia se manifestar numa nuvem escura, amém? E ele diz que, olha aqui, o Eterno diz: prepare-se, eu vou me encontrar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir e confiar plenamente em você quando eu falar.
Deus estava mostrando ali que ele escolhera Moisés. E Deus, quando ele se revelava, ele não falava com qualquer um. Ele falava com aquele que ele escolheu, que era Moisés. E quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta você bater o pé e dizer não, mas ele também fala com Deus, escolheu aqui, foi Moisés. Moisés transmitiu outra vez o recado, a resposta ao povo. Aí diz do versículo 10 ao versículo 13. E o Senhor disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje, de amanhã, purificando-se para me adorar. Então, irmãos, para você ir a Deus, você tem que ir de qualquer jeito, não. Olha o que é que Deus fala para o povo. Para o povo o quê? Se santificar. E disse: eles devem lavar as suas roupas, se aprontar para depois de amanhã, e nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. Olha como Deus é organizado. Para que o povo não passe dali, e diga que para que não suba ao monte e nem chegue perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Então Deus falara com Moisés, e Moisés entregar o recado exatamente como Deus falara com ele. Então aqui em outra linguagem diz, Deus diz para Moisés: vá ao encontro do povo, Moisés, nos próximos 2 dias, e prepara o povo para se encontrar comigo, que é santo. Eles precisam lavar as suas roupas para que esteja preparado. E no 3º dia, pois eu descerei sobre o monte Sinai, e no 3º dia a sua presença será conhecida. No 3º dia a sua presença será conhecida por todo o povo. Coloque a barreira em volta do povo com essa advertência: cuidado, não suba ao monte. Irmãos, quando Deus fala, você tem que prestar atenção, porque Deus é Deus de princípio. A sua palavra pode ser falha, mas quando Deus fala, não faz aquilo que está na palavra para você ver, não. Vai vir a consequência. Amém? Palavra de homem pode não ter, não, mas a de Deus tem. Então Deus está falando aqui, ó. Aleluia, Jesus. Coloque barreira em volta do povo com essa advertência: cuidado, não suba ao monte, sequer toque na base. Gente, sequer toque na base. Então Deus está falando, e quando Deus fala, Ele fala, amém? Aí Ele diz aqui, oh glória a Deus, aleluia, sequer toque na base. Quem tocar no monte, morrerá. Eita Deus, será morte certa. Ninguém deve tocar na pessoa que morrer. Xaralamanai. Pois será apedrejado, isso mesmo, apedrejado, ou morto, flechado, seja homem, seja animal, deverá morrer. Então, Deus deu a ordem para Moisés, e aquele que ouviu e obedeceu, com certeza, estaria sob a proteção de Deus. Então, a mesma coisa, amados, nós que temos a palavra de Deus, se nós verdadeiramente estamos em submissão a essa palavra, você não precisa temer, porque você está sob a proteção de Deus. Agora, se você não está em obediência, principalmente você que conhece a palavra de Deus, Deus estava falando aqui, não era para o povo das outras nações, não. Deus estava falando para aquele povo que Ele tirou lá do Egito, que estava clamando por Ele, e que Deus usou Moisés para tirar. Eles viram os milagres que Deus fez. Agora Ele levou aquele povo no Monte Sinai. Aleluia, Jesus, porque Deus queria fazer um pacto, uma aliança com aquele povo. Deus queria purificar aquele povo, mandou aquele povo se santificar. Porque, irmãos, para estar na presença de Deus, nós precisamos nos santificar. Você quer ouvir a voz de Deus? Não é na frente de uma televisão, amém? Não é aí, aleluia, bebendo uma cerveja. Não é ir se prostituindo
mentindo, é você, aleluia, Jesus, lavar dessas coisas, se purificar dessas coisas do mundo. É você tirar todo o seu eu, a tua vontade, todas as suas argumentações e deixar que a vontade de Deus predomine em você. Isso é santificar. Amém? Aí ele diz aqui, aleluia, Jesus. Versículo 10 a 13. 10 a 13 não. Aleluia, do 15. Do versículo 15 ele diz aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse, versículo 14, para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: fique pronto para depois de amanhã, até lá não tenha relações sexuais. Olha aí, gente. Deus queria um povo totalmente purificado. E tem gente, irmãos, que está aqui na casa de Deus, na presença de Deus. Aqui é um templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita no seu corpo. Então, saiba que o seu corpo não é seu. O seu corpo é templo onde habita o Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Você tem que zelar do seu corpo. E quando você zela do teu corpo, você está purificando o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Porque antes, Jesus não tinha vindo, mas agora Jesus veio. E quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar em você. Então você é portador do Espírito Santo de Deus. E quando você mente, quando você se prostitui, quando você vê coisas indecentes, quando você fala palavras que não edificam, você está contaminando o templo do Espírito Santo. Você sabia disso? Então, na manhã, diz aqui no versículo 16, na manhã do terceiro dia, houve trovoadas, relâmpagos, e uma nuvem escura apareceu no monte. Deus não falou que ele ia aparecer, ele ia falar através de uma nuvem escura? Então, na manhã do terceiro dia, que Deus disse que era para o povo santificar, houve uma trovoada e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte. E ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Você já imaginou? De manhã cedo, trovão, trovoada, relâmpago de um lado e do outro, e uma nuvem escura, e de repente, os israelitas ouviram o quê? Um som muito forte de uma trombeta. Aleluia. E todo o povo estava o quê? No acampamento, tremeu de medo. Você sabe o que eu fico imaginando aqui? A vinda de Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Você já pensou? Você está dentro do carro, está na sua casa, e de repente, em todos os lugares, você ouve o som de uma trombeta. Aleluia, a voz do Deus Todo-Poderoso. E as pessoas subindo. Os mortos que foram enterrados, ressuscitando, subindo aos céus. Porque primeiro, aqueles que morreram em Cristo é que vão subir. Depois, os vivos que creem em Jesus. Gente, vai ser algo glorioso. Se isso aqui foi glorioso, imagina na segunda vinda de Jesus. Então, na manhã do terceiro dia, houve trovoadas, relâmpagos e uma nuvem escura apareceu no monte. E ouviu-se o som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Mas Deus já tinha usado Moisés para preparar o povo, para ele santificar. E Moisés já tinha falado e exatamente isso aqui que ia acontecer. E mesmo assim, o povo ficou apavorado. E diz o versículo 17: Moisés levou para fora do acampamento a fim de encontrar com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte, atônitos. Todos eles estavam atônitos. Aleluia.
todo o Monte Sinai estava em fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse uma fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. Meu Deus, irmãos, imagina quando está trovando aquele trovão, né? A gente já fica com medo. Imagina Deus falando com a voz de trovão. Oh, Jesus! O Senhor desceu do alto do Monte Sinai, chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor disse: desça, Moisés, e avisa ao povo que não passe os limites para chegar perto do fim, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar, a fim de poderem chegar perto de mim. Se não purificarem, eu o matarei. Irmãos, a palavra de Deus não é brincadeira, não. Deus nos dá as suas ordenanças. Cabe eu e você obedecer a palavra de Deus. E eu quero ler nessa linguagem aqui, que essa linguagem vai falar bem mais com você e comigo. Então ele está falando aqui, do versículo 15. Olha aqui o que o Senhor está falando. Aleluia. Moisés desceu do monte ao encontro do povo e o preparou para a reunião. Todos lavaram as suas roupas e Moisés avisou o povo: esteja prontos, dentro de 3 dias, não tenha relações com suas mulheres. No 3º dia, logo de manhã, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa cobriu o monte. O som estridente da trombeta. Todos no acampamento estremeceram de medo. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento a fim de encontrar com Deus. E o povo ficou em estado de alerta no pé do monte. E diz o versículo 18 ao versículo 20: o Monte Sinai estava envolto de uma fumaça. Aleluia. Envolto de uma fumaça. Pois Deus havia descido como fogo sobre ele. Aleluia. A fumaça subia, era como de uma fornalha. E todo o monte estremecia com violência. E os toques de trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e Deus respondeu no trovão. Deus falava através daquela nuvem, através do trovão. Nossa, gente, é uma coisa tremenda. Aí Deus desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para lá. Moisés subiu ao monte. Deus, chamou Moisés e Moisés subiu ao monte. Só Moisés poderia subir. E o Eterno diz: desça e fala ao povo para não ultrapassar as barreiras para olhar para mim, pois do contrário muitos irão morrer. Avise os sacerdotes a fim de que se prepare para a reunião santa, para que eu, Deus, não se volte contra eles. Quer dizer, até os sacerdotes, aqueles homens que foram escolhidos por Moisés, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, para orientar o povo, eles precisavam se santificar, aleluia, Jesus, para estar ali no pé do Monte Sinai, para ouvir o que Deus estava falando. Então, nós, para ir buscar a presença de Deus, você não tem que ir de qualquer jeito, amém? Aleluia. Quando você vai ler a Bíblia, se prepare para Deus falar contigo. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo a palavra escrita, mas é o próprio Deus falando com você. Escuta o que Deus está explicando para você. Entenda o que Deus está te ensinando.
Não pensa que essa aqui é uma letra morta, não. Essa palavra aqui é Deus falando contigo, te aconselhando. Entenda, se você está lendo e não está entendendo, peça o Espírito Santo, abre meus ouvidos, para que eu possa entender o que o Senhor está falando para mim, porque se eu entender, eu vou obedecer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você entende, a fé ela é imputada no teu coração e você começa a praticar. Mas quando você não entende, você tem que falar para Deus: Senhor, eu não entendi, o Senhor falou comigo, eu não entendi. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina ordenanças, ela nos ensina princípios. E quando eu tenho boa vontade de obedecer e praticar, você pode ter certeza que Deus vai abrir as portas para você. Então, Deus estava ensinando aquele povo, que embora estava ali lá no Egito, e eles eram escravos, eles eram mandados. Eles não faziam aquilo que eles queriam, eles faziam aquilo que era ordenado. E troca disso, eles recebiam comida. Agora Deus tirara eles daquela escravidão e deu para eles liberdade. E a liberdade, essa liberdade, amém, estava condicionada. Para eles andar em liberdade, eles tinham que ouvir Deus. Porque quando você tira os olhos de Deus, você torna-se escravo. Escravo de si mesmo. Escravo da sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento. Por isso nós precisamos ouvir Deus. Então, da mesma forma que Deus trabalhou com aquele povo, que Ele tirou lá do Egito, dando a eles a liberdade de andar, aleluia, segundo as ordenanças de Deus, para eles ser livres, Deus também está trabalhando comigo e com você. Nós somos livres, a nossa liberdade, ela está condicionada a andar nos conselhos de Deus. Porque se você não anda condicionado à palavra de Deus, você se torna escravo do mundo, escravo de você mesmo. Por isso, eu e você precisamos estar atentos aos ensinamentos de Deus. Amém? E aí a palavra do Senhor está dizendo aqui, glória a Deus, aleluia, louvado és o nome do Senhor. E ele diz aqui, Deus disse: desça, fala ao povo para não ultrapassar as barreiras, para olhar para mim, pois do contrário, muitos irão morrer. Então essa morte aqui para mim e você hoje é morte espiritual. Quando eu deixo de olhar para a palavra de Deus, eu sou uma pessoa morta espiritualmente. Eu vivo para o mundo, porque a gente só tem vida espiritual, aquele que anda na palavra de Deus. Mas quando você anda segundo os padrões desse mundo, você é uma pessoa morta. Você só vive pelo aquilo que você vê, por aquilo que você toca, amém, por aquilo que o mundo pode oferecer a você. Mas quando você olha para a palavra, independente da circunstância, você é uma pessoa, aleluia, liberta, viva. Você vive na luz da palavra de Deus. Você já não é mais escrava daquilo que o mundo pode te oferecer, porque Deus já te libertou, amém? E aí ele diz aqui, Moisés disse a Deus: mas o povo não subirá ao monte Sinai. Aí tu mesmo já nos avisaste dizer, não, primeiro, deixa eu ler aqui de novo que eu perdi. Avisa o sacerdote a fim de que se prepare para a reunião santa, para que eu, o Senhor, não volte contra eles. Versículo 23, Moisés disse, ao versículo 23, vamos ver lá. Oh, glória a Deus. Moisés disse a Deus: Senhor, o povo não poderá subir ao monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar os limites em volta dele. Versículo 24. Então o Senhor respondeu: desça, Moisés, depois volte com Arão. Porém o sacerdote e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu o matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Então, quer dizer, vamos entender aqui, a partir do versículo 22. Avise também o sacerdote que eles devem se purificar a fim de poder chegar perto de mim.
Se não o purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus: Senhor, o povo não poderá subir ao monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar os limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Quer dizer, Deus falou, mas a gente tem que fazer aquilo que Deus manda, irmãos. Deus falou ao povo, mas ele falou para o sacerdote santificar. Deus falou assim: desça e chame Arão. Amém? Então, quer dizer, só ia subir ali quem Deus mandasse. Por isso ele diz aqui, Moisés disse: Deus, mas o povo não subirá ao monte. Tu mesmo já nos avisaste dizendo: põe a barreira em volta do monte e respeite o monte santo. Aí Deus disse: desça e volte com Arão. Quer dizer, se desça e volte com Arão, então ele estava dando a liberdade de Arão subir ali. Mas não permita que o sacerdote e o povo ultrapasse os limites e suba até a mim, para que ele não se volte contra eles. Então Deus só deu uma ordem. Quer dizer, só Moisés e Arão poderiam subir. Então, irmãos, é muito importante a gente entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é só você ler, entender o que Deus está falando. Porque quando você entende, você obedece. Você já esteve perto de uma pessoa que a pessoa está falando e você está vagando? Deus está falando, você está voando, você está em outra estação? Por isso, quando você estiver lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, você tem que estar atento para entender o que Deus está falando, para você obedecer. Porque no momento que Deus está falando, Ele está dando as suas ordenanças. E se você não estiver prestando atenção, você não vai entender e depois você vai fazer coisas erradas, porque você não ouviu, não entendeu, a palavra não ficou guardada no teu coração, aí você vai tomar decisões erradas. Aí a consequência vai vir sobre a tua vida. Você entendeu? Aí ele disse aqui: Moisés desceu e foi ao encontro do povo e anunciou. Aí começa aqui no capítulo 20, que vai ser segunda-feira. Mas eu quero falar para vocês aqui uma explicação, amém, aleluia, Jesus, que tem aqui na Bíblia Pentecostal, né? Lá no versículo 4, do versículo 19, quando ele diz aqui: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Então, amados, eu já li isso aqui para vocês. Então, essa expressão acima demonstra o amor de Deus por Israel e serve como base de sua obediência ao Senhor. Amém? E as suas obrigações diante de Deus, segundo o concerto que o Senhor ia fazer. Aí ele diz o versículo 5: agora, se me obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. Olha, isso aqui é condicional. Ora, se vocês me obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Quer dizer, Deus fez o mundo todo, mas aquele povo era um povo diferente, porque Deus escolhera eles. Amém? Aleluia. Por isso ele diz: se diligentemente ouvirtes a minha voz. Olha o que Deus está falando. Então aqui, aleluia, Jesus, a eleição contínua de Israel com o povo de Deus dependia da condição desse povo obedecer como Senhor. Então, este fato parece na forma condicional. Então, deste versículo, Deus esperava que essa obediência tão essencial para Ele fosse cumprida. Aleluia, Jesus. E a mesma coisa, Deus espera de mim e de você obediência, como está no versículo 5 e o versículo 6. Aleluia. Ele diz: agora, se me obedecerem e cumprir a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado,
somente para me servir como sacerdote. Isso que vocês dirá, isso que Moisés, que você vai dizer aos israelitas. Então, Israel seria possessão preciosa do próprio Deus. Isso está em Deuteronômio 4:10. Amém? Todas as nações respondem perante Deus como seu Criador. Israel teria um relacionamento especial com Deus, porque ele era o seu redentor. Amém? Esse propósito para Israel prenunciava o propósito de Deus para a igreja. Assim como Deus escolheu esse povo, aleluia, para ser uma nação santa, um povo escolhido, Deus também escolheu a igreja, que nós somos a igreja do Senhor, para fazer diferença nessa terra. Aquele povo foi escolhido para ser um povo escolhido para fazer diferença entre as nações que não conheciam Deus. Então, através daquele povo, as outras nações iriam conhecer a Deus. E hoje, através da igreja, através da minha vida e da sua vida, as pessoas vão conhecer a Jesus. Amém? E aí ele diz aqui no versículo 6: como parte do propósito de Deus para os israelitas, ao tirá-lo do Egito, eles deveriam ser rei, sacerdote, separado, consagrado ao serviço de Deus. Então, quer dizer, assim como aquele povo foi escolhido para ser reis, sacerdote, ao serviço de Deus, eu e você também fomos separados, aleluia, Jesus, para fazer o trabalho de Deus, para evangelizar, levar as boas novas, aleluia, levar a palavra, Jesus, às pessoas que não conhecem o Senhor. Amém? Aleluia. Da mesma forma, os crentes hoje do Novo Testamento devem ser reinos de sacerdote. Lá em 1 Pedro 2, 5, 9, vamos ver lá? 1 Pedro 2. Aleluia. 1 Pedro, glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 2, 5 a 9. Diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdote dedicado a Deus. Isso para que por meio de Jesus Cristo, ofereça sacrifício que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu o escolhi como uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará o quê? Iludido. Quem crê em Jesus não ficará iludido. Assim diz a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que estar, aleluia, Jesus, firme nesta palavra. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então Deus quer um povo santo, um povo separado, aleluia, de modo diferente do modo das pessoas ímpias, que quem não crê em Deus, irmãos, não tem temor, não tem pudor. Mas eu e você não fomos chamados para viver dessa maneira. Amém? Então a palavra do Senhor também fala lá no versículo 16, quando Deus fala para o povo, quando Deus deu as ordenanças para Moisés, na manhã do terceiro dia houve trovoadas, relâmpagos, e uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se o som de muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Então a gente vê aqui a manifestação espantosa presente da visitação de Deus. Amém? Da visitação de Deus. Deus tinha vários propósitos ali, quando ele apareceu naquela nuvem escura, né? Falando através de trovões, usando a boca de Moisés. Demonstrar santidade, poder, inspirar fé em Deus
e firmar a autoridade do seu servo Moisés, porque tudo que Moisés falara, acontecera. Comunicar o temor de Deus no coração das pessoas, para que elas não pecassem. Conscientizar fortemente o povo, que resultaria em julgamento e morte, a desobediência deliberada a Deus. Então, se aquele povo não submetesse a Deus, com certeza, se ultrapassasse os limites daquilo que ele ordenara através do servo de Moisés, eles seriam mortos. E nós também, se nós não, que fomos chamados pelo Senhor e conhecemos a palavra, se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós morreremos. A morte espiritual, nos tornaremos pessoas cegas, amém? Não teremos o entendimento, nós andaremos como as pessoas desse mundo. A única coisa que abre os nossos olhos espirituais e que nos faz, aleluia Jesus, usufruir das bênçãos de Deus, é você estar atento à palavra de Deus e andar conforme essa palavra. É o que Deus está nos ensinando, amém, amados? Então, aleluia, essa é a palavra que eu tenho para você hoje no sábado. E eu espero, aleluia, segunda-feira a gente vai continuar. Então, nesse capítulo 19 aqui, né, no capítulo 19 nós aprendemos, né, que Moisés levou o povo que saiu ali do Egito para o Monte Sinai. E ali Deus falara com Moisés, dando as ordenanças para o povo. Amém? Que Deus ia falar com ele através... Ele falou com Moisés através de uma nuvem negra, através dos trovões. E quando o povo ouviu a voz de Deus, ficou atemorizado, ficou com medo. Mas Deus ali, aleluia, Jesus, estava ensinando aquele povo a submeter a palavra que Deus estava dando ao seu servo Moisés. E se ele submetesse aquela palavra, com certeza Deus estava preparando eles para uma liberdade que eles não conheciam. Você quer ter liberdade? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Anda segundo os princípios da palavra de Deus. Porque se você andar segundo os princípios da palavra de Deus, você vai usufruir de uma liberdade que você nunca teve. Porque o mundo, aleluia Jesus, ele anda preso, com medo da Covid, com medo de morrer, com medo do desemprego, com medo de tanta coisa. Quem anda com Deus não teme, porque a nossa confiança está no Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa sexta-feira abençoada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque cada dia nós conhecemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor nos chamou, papai. Aleluia, nós outrora andávamos totalmente cegos. Nós éramos escravos. Nós estávamos perdidos. E o Senhor, papai, mandou o seu Filho Jesus para nos resgatar. Hoje nós temos a oportunidade de andar em liberdade, andando em obediência à tua palavra, Deus. Sabemos que o seu Espírito Santo habita em nós, que o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo do teu Espírito Santo, e nós temos que aprender a andar em santidade. Andar em santidade é andar em obediência, andar, Senhor Jesus, na revelação da tua palavra, até que o Senhor volte, Senhor. Abençoa a nossa nação brasileira, abençoa a Igreja Batista Filadélfia, abençoa a Igreja brasileira, abençoa a nação brasileira e abençoa, papai, o nosso presidente da república, Senhor, as nossas autoridades, os nossos governantes, os nossos deputados, nossos senadores. Deus, faz justiça na nossa nação, porque o Brasil é do Senhor. Que Deus te abençoe, amém. Até amanhã, sábado, às 8:30 da manhã.